Ele não cobra nada para isso. Amém? Livro de Salmo, de número 23. Vamos ler alguns textos e depois a gente vai conversar um pouco. Amém? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Amém? Feche os teus olhos aí um pouquinho nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite pela tua presença em nosso meio, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai querido, conduz-me nesta noite, Pai, para transmitir a tua palavra ao teu povo. Que eu consiga nessa noite, Pai querido, passar para o teu povo um pouquinho daquilo que o Senhor passou para o meu coração, ó Pai. E nesta noite, Jesus querido, nós viemos sair daqui fortalecidos, ó Pai querido, pela tua palavra. Fala conosco, tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Toma nessa noite esta palavra e lança os nossos corações, ó Pai, como uma lança direcionada exatamente, ó Pai querido, para o nosso coração. E a igreja que crê, dá uma salva de palmas, Jesus está no coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, tá? Não vou ficar bravo contigo, não. Essa madrugada, eu estive meditando um pouco na palavra do Senhor. E o Senhor não me dava uma mensagem clara, por assim dizer. Amém? Mas, como eu não consegui montar esboço nenhum, eu só consegui ficar pensando de madrugada, o Senhor falou ao meu coração. E eu queria falar com os irmãos hoje sobre qual o segredo de Davi. Qual o segredo de Davi? O salmo que nós lemos aqui, embora seja bem conhecido, todo mundo aqui conhece o Salmo 23, possivelmente a maioria de nós deixa a Bíblia aberta no Salmo 23 em casa, na cabeceira da cama. Mas eu queria te apresentar um pouco hoje sobre quem é este homem que escreve o Salmo 23. Davi, quando ele foi levantado por Deus, em 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus levanta Davi como uma forma imediata de suprir a reprovação que havia acontecido no reino por parte de Saul. É interessante que Davi ele aparece exatamente no período onde já havia um rei. A palavra do Senhor diz que Saul reina 40 anos em Israel. Davi nasce entre esses 40 anos. Eles não têm a mesma idade. Davi é um jovem de cerca de 17 a 21 anos. Mas é interessante que quando o Senhor rejeita ali o ministério de Saul por causa da sua desobediência, é interessante que 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e versículo 14, quando Saul desobedece ao Senhor, é interessante que a palavra que Samuel lança para Saul é: o Senhor já escolheu outro, que é melhor do que tu. Mas é interessante que Davi ainda não tinha nascido. Então como que Deus havia escolhido se Davi ainda não tinha nascido? É interessante que Saul reina 40 anos sobre Israel. E nesses 40 anos Davi nasce e cresce. E no capítulo 16 a palavra do Senhor nos diz que Davi está apacentando as ovelhas no pasto do seu pai Jessé. É tão inexplicável o plano de Deus na vida de Davi, que quando chegou o dia mais importante daquela família, todo mundo está aí, gente? Quando chegou o dia mais importante daquela família, que dia passou? O dia de receber o profeta em casa. Glória a Deus. Porque receber o profeta em casa era o mesmo que receber a Deus. Ele era o representante de Deus.
Então, quando o homem de Deus chega na casa de Jessé, Jessé chamou todos os filhos, todos os 7 filhos, e esqueceu de Davi. Para e pensa. Davi está apacentando ovelhas no pasto, esquecido pelo próprio pai, esquecido pelos próprios irmãos, desacreditado, porque quando passam todos os 7 filhos, Samuel pergunta para Jessé: não tem mais nenhum aqui? E Jessé diz: tem mais um, mas não serve para aquilo que tu veio aqui. Ele é o menor. Está apacentando ovelhas. Mas é interessante que, enquanto esses 40 anos, Saul executa o seu ministério de maneira à la vontade, com seu coração distante de Deus, Davi está no pasto, esquecido, abandonado, desprezado, mas Deus está olhando para o coração de Davi, dizendo: me agrada do coração dele. Olha que interessante, o salmista Davi, ele entende que ele havia sido escolhido para o trono antes mesmo do seu nascimento. Salmo de número 139. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E todos os meus dias que tu ordenaste para mim, tu escrevias o teu livro, antes mesmo que qualquer um dos meus dias viessem a existir. Então Davi ele reconhecia que ele só estava ali no trono porque Deus havia colocado. Qual é a diferença do ministério de rei de Saul para de Davi? A diferença é que Saul, o povo quis um rei para si. Mas no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Saul oferece sacrifício no lugar de Samuel e desobedece de novo a ordem do Senhor, e Samuel chega e repreende a Saul, a palavra do Senhor diz que Samuel foi sair e Saul segurou na capa de Samuel, e Samuel se virou para sair e rasgou a capa. E a palavra do Senhor diz que o profeta virou para sair e falou: hoje o Senhor rasgou de ti o teu trono e preparou para um que é segundo o coração de Deus. Um dos grandes segredos de Davi, o grande segredo de Davi está no seu coração. Porque Davi, rei, é o mesmo Davi que estava apacentando ovelhas no pasto. O Davi que está sentado comandando a nação escolhida é o mesmo Davi que estava esquecido, é o mesmo Davi. O que é mais interessante ainda é que Davi não pediu. Glória a Deus. Davi pediu para ser rei? Glória a Deus, aleluia. Davi pediu para ser escolhido? Quer saber? Você também não pediu. Você não pediu para ser escolhido. Você não pediu para ser salvo. Você não pediu para ser ungido. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Davi não pede aquilo ali, ele tem que passar 15 anos fugindo de Saul. Olha que interessante. Mas o que é mais legal ainda de se compreender é que os maiores problemas da vida de Davi só aconteceram depois da unção. Porque antes da unção, o problema de Davi era fácil. Ele tinha que matar um leão de vez em quando, tinha que matar um urso de vez em quando. Mas depois que Davi é ungido, ele tem que enfrentar um Golias. Ele tem que fugir de um rei coroado que deseja matar por ciúmes. Ele precisa fugir do próprio filho Absalão que deseja matar e tomar tudo que ele tem. Por que isso, pastor? Porque a unção traz problema. Tá bom? Aceita isso. Unção traz problemas. Porque quando você está ungido, você é um alvo. Vocês estão entendendo? Davi ele passa 15 anos fugindo. E ele é um grande exemplo para nós. Porque no capítulo 24 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul está perseguindo Davi. E Davi entra numa caverna com seus homens. E é interessante que Davi entra na caverna com seus homens. E quem é que entra na caverna de atrás, sem saber que Davi estava lá? Saul. Porque Saul queria matar Davi. Mas Saul não sabia que Davi estava ali. Aí de repente os amigos de Davi disseram bem assim: Deus te preparou o momento certo para tu acabar com teu inimigo.
Quem disse que Deus te entrega o teu inimigo para tu acabar com ele? A palavra do Senhor diz que Davi ouviu, e Davi passou e cortou a capa de Saul e disse assim para os seus homens: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque Saul foi rejeitado, mas foi Deus que colocou Saul lá. O que Davi está dizendo não é porque Saul desobedeceu que eu tenho que desobedecer também. Longe de mim tocar nas coisas sagradas do Senhor. Você está entendendo nessa noite? A palavra do Senhor diz que ele é chamado porque o Espírito do Senhor havia saído de Saul e Saul ficava endemoniado. E Davi tocava a sua harpa e os espíritos malignos saíam. Davi já tocava harpa antes. Só que depois que ele é ungido, ele tem problema. Depois que ele é ungido, ele tem problemas. Ele já tocava a harpa. Só que depois que ele é ungido, o dedilhar da harpa expulsa demônio. Aleluia! A unção te traz problemas, mas vai te trazer coisas maravilhosas também. Aleluia! Aleluia! Nós vivemos dias hoje, meu povo, que muitos de nós nos preocupamos muito mais em lidar com as coisas de Deus como se fôssemos Saul do que como se fôssemos Davi. Glória a Deus! Qual é o segredo? Qual é a grande diferença de Davi para Saul? O coração. O coração de Saul estava na posição. O coração de Davi estava no Senhor. Glória a Deus! O coração de Saul estava na riqueza, porque ele é rei. Por isso que ele tem ciúme de Davi. Mas Davi nunca pediu coroa. Porque ele disse aqui: o Senhor é meu pastor. Glória a Deus! E ele não me falta. O que ele quer dizer aqui no Salmo 23 eu não pedi coroa, não pedi reino, não pedi riqueza, porque se o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Porque o coração de Davi estava em Deus. O amor de Davi estava em Deus. Tudo que ele queria era Deus. É interessante que quando Davi ele é ungido por Jessé, porque mandam chamar Davi. Alguém chama Davi, e quando Davi chegou, algumas bíblias dizem que quando Davi pisou no batente da porta, o profeta olhou para Davi. E o profeta viu que Davi era um homem de gentil aparência. Ele parecia simpático, parecia legal. Mas a palavra diz que ele era um homem sisudo, é firme no que ele falava. E acima de tudo, o Senhor era com ele. Aí a família toda de Davi, o próprio pai de Davi que não lembrou do filho, teve que ver o profeta e dizer: ajoelha aqui que tu é o escolhido. Mas o que é mais interessante é isso aqui. Depois que Davi foi ungido, ele é rei ou não é? Davi foi ungido 3 vezes, tá, gente? Primeira vez profeticamente por Samuel. A unção, nós podemos chamar de unção do chamado. É quando Deus usa alguém para dizer: Deus vai te levantar como tal, unção do chamado. Depois ele é ungido sobre Judá e Benjamim, pelos anciões. Depois, por toda a nação de Israel. Mas quando ele foi ungido por Samuel, ele já é, não é verdade? Qual é a primeira coisa que o pai dele fez para ele? Pensa. Primeira coisa que Jessé fez depois. Ô Davi, vai levar comida para os teus irmãos lá. Aleluia. Ele é rei. Jessé tem um rei dentro de casa e trata o rei como se ele fosse um empregado. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que Davi pega e vai. Porque o coração dele é humilde. É como se ele dissesse assim: eu fui ungido rei, mas eu sou servo. Aí a palavra do Senhor diz que Davi vai até o campo para levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, tem o Golias apontando o povo de Deus. Uma das características do coração de Davi é, em primeiro lugar, a disposição de servir. Ele é rei, mas ele é servo. Ele já é rei na casa do seu pai, mas ele serve o seu pai e o seu irmão. Se você quer conhecer Deus como Davi, sirva. Sirva. Sirva com amor. Sirva com carinho. Sirva com dedicação. Ele vai servir os seus irmãos e quando ele chega lá, Golias está afrontando o povo de Deus. Segunda característica do coração de Davi, ele é corajoso. Ele é corajoso.
Ele chega, ele olha para Golias, ele olha para Saul, o rei, com a coroa na cabeça. Ele olha para os seus irmãos do exército, e vocês estão aí, gente? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi pergunta: quem é esse imundo? Porque incircunciso aponta para imundo. Quem é esse imundo para afrontar o exército do Deus vivo? Davi chega para Saul e fala: eu vou enfrentar ele, já que não tem ninguém aqui, eu vou enfrentar ele. Olha que interessante. Ele é corajoso. Saul disse bem assim, Saul olhou para Davi e disse: desse tamanho, magrinho, pobre, faz o seguinte, coloca a minha armadura. Em outras palavras, faz do meu jeito. Enfrenta do jeito que eu enfrentei. Davi tentou. Mas quando Davi tentou, não coube nele, porque tem coisas que não te cabem, gente. Existem sistemas que operam por aí que não vão funcionar com todos. Não vai funcionar contigo. Por quê? Porque você tem que ser guiado pela vontade de Deus. Quando Davi colocou a roupa, eu não conseguia nem caminhar, tira isso aqui daqui. Por quê? Aí eu imagino o que passou pela cabeça de Saul. Esse jovem tá louco. O homem é grande, tem lança, tem espada. Pelo menos com a minha armadura ele conseguiria enfrentar Golias. Aí eu imagino Davi pensando: oh, Saul, a tua confiança está na tua armadura. A tua confiança está na tua lança, está na tua espada, está na tua coroa. Porque tu é rei, mas a minha confiança está no Senhor. Quando ele chega de diante Golias diz: por acaso eu sou um cachorro para tu vir contra mim com um pedaço de pau e pedra? Aí Davi disse: mas tu vem contra mim confiando na tua lança, confiando na tua espada. Saul queria que eu confiasse na armadura dele, Saul queria que fosse do jeito dele, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi jogou a pedra, pegou na cabeça, na testa do gigante. O gigante caiu para frente. Por que ele caiu para frente? Com a pancada não tinha que cair para trás? Porque foi Davi que aceitou a pedrada. Mas quem derrubou foi o Senhor. Existem coisas na nossa vida, gente, que nós temos o poder de lançar pedra. Quando o teu coração está convicto em Deus, quando você sabe o que Deus quer de ti, quando o teu coração está voltado em adorar a Deus, o Golias vai vir, mas a pedra que você lançar, você vai acertar. Mas quem derruba é Deus. É por isso que o Senhor disse para aquele rei, quando Senaqueribe veio invadir o povo de Judá: nesta batalha vocês não vão ter que pelejar, porque essa batalha é do Senhor dos Exércitos. O coração de Davi é corajoso, o coração de Davi é humilde. Mesmo depois de um ungido, ele ainda serve. Você consegue entender? Amém. Porque algumas pessoas olham para nós e pensam que o pastor está aqui para mandar. Glória a Deus, aleluia. Os diaconistas estão para mandar. A missionária está aqui para mandar. Não. Estamos aqui para servir. Amém. Eu aprendi uma coisa nesses meus anos de fé, que Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Nós estamos aqui para servir. Isso é uma coisa que eu queria focar bastante aqui hoje, pelo menos por enquanto. O teu coração precisa compreender que não é só vir à igreja, é servir. Não é apenas vir à igreja, é ser a igreja lá no teu emprego, lá na rua onde tu trabalha, aonde você estiver, você precisa ser a igreja. O coração de Davi não se importava se ele era rei, ele queria servir. Aí eu imagino Saul olhando para a coragem de Davi e pensando: esse rapaz tá maluco. Só que é interessante que o coração de Davi, ele é sensível a Deus. Ele é guiado por Deus. Glória a Deus. Ele diz, versículo 2: quando eu estou cansado, ele me faz descansar em pastos verdejantes. Quando a minha alma tem sede, quando a minha alma está perturbada, isso que Davi está dizendo. Quando a minha alma está agitada,
Quando eu estou bagunçado por dentro, ele me conduz às águas tranquilas, porque a ovelha não bebe em água barulhenta. Sabia disso? Ele está dizendo, eu sou ovelha do meu Senhor, e se eu tenho Ele, não preciso de nada, nada me falta, porque quando eu estou cansado, Ele é o meu descanso. Quando a minha alma está confusa, Ele me conduz para um lugar de calmaria e faz-me descansar mediante as águas tranquilas, porque o coração dele é sensível a Deus. Ele é sensível, Ele reina sobre todas as tribos. E a palavra do Senhor diz no capítulo 5 de 2 Samuel, que todos os filisteus vêm contra Davi, e Davi desce a fortaleza. Ele é rei, gente. Não se desce, se sobe a fortaleza para ficar protegido. Ele desce. Quando Davi desce a fortaleza para consultar Deus se deve ir, ele está saindo do seu lugar de autodefesa. Do lugar onde ele poderia se defender, ele desce. Porque na verdade Davi quer anular todas as suas defesas. Ele quer anular todos os seus meios de lidar com as coisas, a fim de buscar em Deus uma resposta. Aí a palavra do Senhor diz que ele desce a fortaleza e ora e diz, Senhor, tu vai comigo? E o Senhor disse, vai que eu sou contigo. Coração sensível a Deus. E ele foi e venceu. Um ano depois, o inimigo voltou de novo. O inimigo voltou de novo. E a Bíblia diz que agora Davi desceu e chorou. E disse, Senhor, devo ir? E o Senhor disse, não. Te esconde. Foge. Davi é rei. Ele é ungido. Ele é escolhido por Deus. O inimigo está batendo na porta dele e o Senhor diz, não faz nada. Te esconde de trás dos balsameiros, e quando tu vê a copa das árvores balançar em ritmo de marcha, então tu vai, porque eu fui na tua frente. E Davi abandona a cidade, evacua a cidade, Davi está escondido. Imagina o exército de Davi olhando para Davi dizendo, o rei está frouxo. O rei nunca fugiu de Filisteu. Desde quando era menino, ele enfrentou Golias e matou. A primeira vez que os filisteus vieram, ele se colocou como rei e venceu, e agora o rei está covarde. Não é covardia, é estratégia. Eles não estavam entendendo nada, mas Davi estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, te é necessário nascer de novo, Nicodemos. Eu vou ir para guardar o teu livro. Te é necessário nascer de novo, Nicodemos, porque tu é cheio de religião, só que tu ainda não é guiado pelo Espírito de Deus. É por isso que ele diz para Nicodemos, capítulo 3 de João, te é necessário nascer de novo, porque o vento sopra, o vento é pneuma, é espírito, o vento sopra onde quer. Você ouve, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito é guiado por Deus. As pessoas às vezes não vão te entender. Não vão te entender, mas você está sendo guiado por Deus. E Davi está escondido. E o seu exército olhando para Davi, o grande rei Davi, escondido. E Davi tem que ficar calado. Por quê, pastor? Porque ele tem estratégias que é tua. Não fala para ninguém. Ninguém precisa saber. É você e Deus. E Davi está escondido. Deus permitiu que os filisteus pisassem dentro de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Deus estava permitindo que o inimigo viesse para dentro do terreno de Davi. Por quê, pastor? Porque no teu terreno, quem manda é você. Davi disse, eu vou ir contra. O Senhor disse, não, deixa ele vir agora. A palavra do Senhor diz que Davi está escondido e de repente sopra um vento sobre a copa das árvores, e a copa das árvores começou a balançar, e quando a copa das árvores começou a balançar, Davi disse, vamos, porque o Senhor já foi na frente. E quando eles foram derrotados, todos os filisteus. E quer saber de uma coisa? Nunca mais você vai ver os filisteus vindo contra Davi. Sabe por quê? Porque quando você vai e você vence, o teu inimigo volta. Mas quando Deus vai na frente, nunca mais o teu inimigo volta para te aprontar.
Ele era guiado, tinha um coração sensível a Deus. Ele está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, eu fico tranquilo, porque eu sei que quando eu estiver perturbado, Ele me acalma. Quando eu estiver cansado, Ele é o meu descanso. Quando eu estiver passando por sombra de vale e de morte, Ele está comigo. Você consegue entender isso nesta noite? Glória a Deus. Por quê? Porque ele confiava em Deus. A confiança de Davi em Deus sobrepujava os seus momentos difíceis. Glória a Deus. Segura essa pancada. Como é que está a tua confiança em Deus hoje? Glória a Deus. Não ontem. Ontem passou. Hoje. Como é que está a tua sensibilidade à voz de Deus hoje? Como nós estamos lidando hoje? Talvez você chegou aqui perturbado hoje. Deus está dizendo, calma. Eu sou o teu pastor. Eu não te falto. Aleluia. Quando ele enfrentou Golias, ele podia vencer Golias? Não podia. Não podia. Tinha alguma chance de Davi fugir 15 anos de Saul, o rei da nação? Não tinha. Tinha alguma chance de Davi sair de trás das malhadas e assentar no trono como rei? Tinha. Não tinha. Não tinha nada. Davi não tinha nada. Davi só tinha uma coisa que nós temos que ter: coração voltado para Deus. Não importa nessa noite se você não tem nada. É porque tu não conhece a minha família, pastor. Conhece a minha? Glória a Deus. É porque tu não sabe da minha situação financeira. Tu não sabe da minha. É porque tu não sabe a luta que eu passo. Eu troco com a minha. Quer? Glória a Deus. Quando Deus quer, Ele não olha para nada disso, Ele olha para o teu coração. Você pode ser o mais esquecido, o mais rejeitado, o mais humilhado, mas Ele olha para o teu coração e diz, é segundo o meu coração. Aleluia. Quando você tem um coração voltado para Deus, quando você tem um coração humilde na presença de Deus, quando você confia em Deus, você se entrega sem reserva. Você está servindo a Deus com reserva. Eu vou, mas vou só até ali. Eu faço, mas faço só até ali. Eu oro, mas é só aqui. Eu vou, mas é só... Está servindo a Deus com reserva. Aí o apóstolo Paulo vem te dizer nessa noite, Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Glória a Deus, aleluia. O que Paulo quer dizer? Do mesmo jeito que Cristo morreu, eu morri também. Eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo neste corpo hoje, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e que por mim se entregou. O problema nosso é que nós queremos viver as coisas que eles viviam, mas não queremos fazer o que eles faziam. Nós queremos conhecer a Deus como Davi, mas não compreendemos que Deus Ele quer todo o teu coração, não é a metade. Deus não quer na terça o teu coração, não quer na quinta. Deus não quer no sábado, Deus não quer no domingo, Ele quer todo dia. Todo dia o teu coração na presença dEle. O segredo de Davi estava no coração dele voltado para Deus. O que a tua alma precisa hoje? Glória a Deus. Tem certeza que é dinheiro? Tem certeza que é cura? O que adianta Jesus te curar hoje e depois ir para o inferno? O que adianta você sair daqui e prosperar hoje e ir para o inferno com tudo que você tem? O que você precisa é a presença de Deus no teu coração. Porque isso ninguém pode tirar de ti. O diabo tirou tudo que Jó tinha. Tirou os 10 filhos de Jó numa tacada só. Tirou toda a riqueza de Jó no mesmo dia. Tirou tudo que ele tinha. E mesmo assim, naquele momento de dor, Jó se joga por um chão e diz, Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala para a mulher dele, tu falas como se tu fosse uma louca. Porque tudo de bom que Deus fez por nós tu quer. Mas quando Ele prova, tu não quer. Não saí do ventre da minha mãe. Sabe o que ele quer dizer? Quando eu nasci sem nada. Não vou levar nada. Mas o meu coração, Ele vai comigo.
Porque o segredo de Jó também estava no coração dele. O diabo tirou tudo que ele tinha, só deixou com o coração. Era o que ele mais tinha de precioso. Quer saber nessa noite? Não deixa ninguém ferir o teu coração. Não deixa a tempestade afogar o teu coração. Não deixa nesta noite o amor que o teu coração tem por Deus se perder por causa de um Golias. Por causa de filisteus que invadiram o teu terreno. Por causa de alguém que te persegue. Para com isso. O teu coração é do Senhor. E ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, se o teu coração for dele, ele passa contigo também ali. Ele vai contigo também ali. Versículo 5 do Salmo, ele diz: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Para nós encerrar. Falei que ia encerrar hoje. Segredo do coração de Davi. Você vai se identificar aqui agora. Modéstia à parte, eu me identifiquei bastante. Davi tem coroa de rei agora? Pergunta. Ele pediu a coroa? Vamos traduzir? Você não tem opção. A coroa está sobre a tua cabeça. Não dá para voltar atrás. Existe um peso de responsabilidade sobre a tua cabeça. É por isso que a luta é difícil, porque é pesado mesmo. A coroa pesa. A coroa pesa. Davi não pediu para ser aquilo ali que ele era. Mas quer saber? Ele passou a ser rei. Mas o coração dele era de um menino de 17 anos ainda, sendo rei. A grande diferença de Saul para Davi é: Saul teve ciúmes pela coroa. E Davi disse: eu nem quero a coroa. O Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. O que Davi está dizendo para nós essa noite é: o que adianta a posição? O que adianta o título? O que adianta a honraria? Você pode ter coroa, mas se não tiver unção, você não tem nada. Você pode ter a coroa sobre a cabeça, mas se não tiver a unção do Espírito Santo sobre a tua cabeça, a coroa cai e vai para a mão do outro. Mas aquele que tem a unção é colocado no lugar onde Deus quer. Deus vai te colocar onde Ele quer. Amém. Você não pediu, mas Ele te escolheu. Ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já me relacionei contigo, eu já vi o teu coração e eu te escolhi. E antes que nascesse, te consagrei para ser profeta, ungido desde o ventre da mãe. Aleluia. Você está entendendo nessa noite? Deixa eu colocar de pé. Aleluia.